Olá, Paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e é dia de papos e de dicas. E no papo de hoje eu gostaria de falar sobre um tema relativamente complexo, mas que eu acho muito importante, que é a alta sensibilidade e a genética. O que nos diz a ciência? E por que eu resolvi tratar disso? Porque eu acho importante que, embora nem eu nem você sejamos cientistas, muito menos geneticistas, ou pelo menos eu não sou, embora alguns de vocês possam ser, acho importante que a gente entenda um pouco sobre a base genética do traço. Ora, dizer que a alta sensibilidade é genética não equivale a dizer que ela é causada por um gene. Na verdade, hoje, os cientistas afirmam que os traços de personalidade costumam ser a resultante da atuação de determinados conjuntos de genes. Isso vale, por exemplo, para a introversão, para a inteligência e vale também para a alta sensibilidade, ok? Então, o que eu vou trazer aqui são na verdade, 3 desses conjuntos de genes que estão correlacionados à alta sensibilidade, ou seja, eles se encontram presentes nas pessoas altamente sensíveis. Embora algumas pessoas altamente sensíveis apresentem todas essas variantes genéticas e outras não, o que também ajuda a gente a entender as diferenças entre as pessoas altamente sensíveis. Como eu gosto de dizer, nós não somos um monte de robozinhos fabricados que saímos todos iguais de uma linha de montagem. Cada um de nós é uma individualidade. E, inclusive, porque a genética é apenas uma parte da nossa história. A outra parte diz respeito ao ambiente que nós vivemos, diz respeito às experiências que nós vivemos e ao modo como nós respondemos a essas experiências. Tudo isso constitui a nossa individualidade. E, por isso, cada pessoa altamente sensível é única, assim como cada pessoa não altamente sensível também é única, ok? Bom, dito isso, vamos entrar no maravilhoso mundo da genética. E nesse momento eu vou precisar, é claro, de um pouquinho de ajuda da minha fila. Bom, o primeiro gene que faz uma diferença, que ajuda a entender a nossa diferença, que foi batizado por alguns pesquisadores de gene sensível, é o gene que está associado, é o transportador de serotonina, é o gene responsável pelo transporte da serotonina. Bom, vamos por partes. Lembrando, a serotonina é um neurotransmissor, ou seja, é uma química, é uma substância química produzida no nosso cérebro e que é responsável, entre outras coisas, pela regulação do nosso humor. Ela ajuda também no sono, ela ajuda também na sensação de saciedade, na sensação de bem-estar. Tudo isso está ligado à serotonina. Tá, e o que acontece? Já o transportador da serotonina é a substância química responsável por mover a serotonina do cérebro para o resto do corpo. Uma espécie de botão de liga e desliga do equilíbrio do nosso humor. As pais apresentam uma variação genética no gene transmissor da serotonina. E isso faz com que a gente tenha baixos níveis de serotonina, uma vez que a transmissão é menos eficiente. Inicialmente, os pesquisadores associaram baixos níveis de serotonina por conta da variação genética do transmissor de serotonina à depressão. Porém, os estudos mais recentes tendem a associar não a depressão, mas a uma grande sensibilidade ao meio ambiente. Então, isto é bastante importante se a gente pensar, por exemplo, no desenvolvimento infantil.
Então, imagine a seguinte situação: criança altamente sensível, mais ambiente desfavorável. O resultado provável é de um maior risco ao desenvolvimento de depressão e de outros transtornos psíquicos ao longo da vida. Porém, imagine a equação oposta, que é criança altamente sensível mais ambiente acolhedor e estimulante. E aí você tende a ter uma resposta mais positiva do que a média, em termos de regulação emocional, equilíbrio do humor, resiliência, etc. Vale salientar também que esta abertura para o meio ambiente não se resume à infância. E as pesquisas têm reiteradamente comprovado que mesmo uma paz que tenha tido experiências difíceis na infância, uma vez que é colocada num outro ambiente, num ambiente favorável, num ambiente acolhedor, num ambiente que estimula a sua sensibilidade, tende a responder de maneira mais positiva do que pessoas não pais na mesma situação. Isso equivale a dizer que basicamente essa variante genética nos torna ela aumenta o efeito do meio ambiente sobre nós, tanto para as boas experiências quanto para aquelas que são difíceis, dolorosas, etc. Ok? Bom, o segundo conjunto de genes são os genes associados à dopamina. E, neste caso, os pesquisadores descobriram uma diferença em mais ou menos 10 variantes, um conjunto de 10 variantes genéticas relacionadas à dopamina. Bom, e o que é a dopamina? A dopamina é também um neurotransmissor que, desta vez, associado ao sentimento de recompensa do cérebro, onde o cérebro aciona o sentimento de recompensa, o sentimento de bem-estar associado a determinada atividade. Esse é um estudo que ainda é bastante recente e não está muito claro de que maneira esses genes atuam sobre a autossensibilidade. O que se sabe são indícios comportamentais, e esses indícios têm mostrado que esse conjunto genético é responsável pelo fato das pais se sentirem menos recompensadas por estímulos fortes e intensos, como ambientes barulhentos, como excesso de muita interação social, atividades de risco, etc. Então, sabe aquela balada do sábado à noite que os seus amigos não podem perder e que para você não é tão legal assim? Provavelmente acontece porque, devido a essa variação genética, você não recebe a mesma carga de dopamina que eles recebem ao participar dessas atividades. No caso das pais, as variações genéticas mais importantes tiveram a ver com os receptores de dopamina. Nossos receptores simplesmente parecem ser mais sensíveis à dopamina. Há um aumento da nossa sensibilidade à dopamina. E isso talvez explique porque, ao invés de querer ir para a balada ou para aquele barzinho da moda no sábado à noite, você se sinta suficientemente bem ficando em casa para ler um livro novo ou para fazer maratona das suas séries de Netflix. O seu cérebro se sente bastante recompensado com uma atividade mais tranquila. Por quê? Porque os seus receptores de dopamina são mais sensíveis. Logo, eles precisam de menos para que você se sinta, ok, legal, estou de boa aqui. Deu para entender? Bom, o terceiro conjunto de genes que está associado à autossensibilidade tem a ver com a intensidade do processamento emocional. Veja, óbvio que todos nós nos sentimos mais vivos quando a gente está emocionalmente, intensamente envolvido com algo de forma emocional. Essa intensidade, é claro, é maior em algumas pessoas. E não é surpresa que haja essa correlação entre a autossensibilidade e a variante do gene
que está ligada a isso. No caso, este gene está relacionado à noradrenalina, que também é um neurotransmissor que está relacionado à intensidade do nosso envolvimento emocional e também está relacionado, e isto é bem importante, à resposta ao estresse. A variante que é mais comum entre as pais é a variante que amplifica a percepção emocional. E, infelizmente, por isso que eu falei, amplifica também os níveis de estresse causados em determinadas situações. Se você tem essa variante genética, você tende a perceber mais os aspectos emocionais de uma situação e tem mais atividade nas áreas do cérebro que respondem exatamente às suas experiências de maneira emotiva. Essa variante genética também ajuda a perceber emoções que não são suas, que estão no contexto, que são de outras pessoas. Veja, eu não estou dizendo nenhuma novidade. A maioria das pais sabe que tem essa percepção emocional mais forte, não apenas das suas emoções, como também das emoções das outras pessoas. O que eu estou lhe dizendo é que existe uma base física que ajuda a compreender por que isso acontece. Isso não é da sua imaginação. E isto afeta diretamente o seu sentido de empatia e a sua conexão, a sua resposta às emoções alheias. E também a forma como você se vincula mais intensamente às demais pessoas. Ok, então, nós identificamos 3 conjuntos de genes associados a 3 determinados neurotransmissores, a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, que ajudam a entender determinadas características ligadas ao traço da autossensibilidade. Tá, mas exatamente o que isso significa para mim e para você? Acho que toda essa pesquisa, a primeira coisa que é oferecer evidências que a autossensibilidade é um traço inato, ela é hereditário e ela é inata, ela nasceu com você. Ela não é a consequência de algo que lhe ocorreu na sua infância ou em algum momento da sua trajetória. Dizer que é inato também significa dizer que não é algo que você possa alterar a sua vontade. Não é alguma coisa de tipo, vamos lá, supere isso. Tá? Você não pode, para falar a verdade, do meu ponto de vista, não vale a pena. Você não pode simplesmente superar isso. E a outra coisa importante é entender que, embora você possa se sentir estranho e diferente, trata-se de uma característica normal que é comum a cerca de 15 a 20% da população. Trazer essa base genética é trazer também o aspecto normal e saudável da autossensibilidade. Por outro lado, dizer que esse traço se manifesta entre 15 a 20% dos indivíduos significa dizer que, embora você possa se sentir isolado ou isolada, na verdade não está. 20% da população significa que 1 a cada 5 indivíduos terá também o traço da autossensibilidade. E isso não apenas na espécie humana, mas também entre mais de 100 outras espécies. O que leva os biólogos evolutivos a se perguntarem, mas por quê? Qual é a vantagem da autossensibilidade? Por quê? Segundo as teorias biológicas, um traço não persiste dentro de uma espécie se ele não tem alguma utilidade, se ele não oferece alguma vantagem. Então, qual seria a vantagem da autossensibilidade para a espécie humana ou para outras espécies? Os biólogos acreditam que esta proporção constitui uma vantagem evolutiva na medida em que dota os indivíduos de uma grande capacidade de responder de forma consciente e refletida a situações novas. Em vários testes, não apenas com os humanos, os indivíduos altamente sensíveis se mostraram mais capazes de criar respostas novas a situações desconhecidas,
sem nem se apegar ao cumprimento da rotina, que não caberia numa situação nova, e sem agir irrefletidamente. Tá? Então, é nesse aspecto que a doutora Aron chama de estratégia, analisar e desenvolver resposta, que a autossensibilidade constitui uma vantagem para cada espécie. Porém, ela tem também 2 inconvenientes. O primeiro inconveniente diz respeito ao próprio indivíduo. É que esse modo de processar, tentando cobrir todas as variáveis, recebendo muita informação e processando muito profundamente para encontrar a solução, também causa muito estresse e demanda muita energia. Então, não seria vantajoso para nenhuma espécie se os indivíduos altamente sensíveis fossem a maioria, fossem, por exemplo, os 80%. Por quê? Porque nem sempre nós estamos em situação nova ou incômoda que necessite de uma resposta diferente. Na maioria das vezes, todas as espécies desenvolvem maneiras de adaptação rotineiras ao seu ambiente. E esses indivíduos, para conseguirem essa resposta, passam por um estresse e por um desgaste muito grande. Então, a melhor solução, é claro, como sempre, aquela encontrada pela natureza. Que existam indivíduos altamente sensíveis que dispõem dessa capacidade, mas que eles sejam minoria. E que, assim, a espécie possa acioná-los apenas quando necessita, como parte da sua... eles sejam parte da estratégia de sobrevivência. O que eu quero dizer com todo esse papo de biologia evolutiva, etc. e tal? É que é na cooperação entre pessoas altamente sensíveis e não altamente sensíveis, é no reconhecimento das qualidades que cada grupo traz que reside a grande vantagem para a espécie. E eu queria deixar exatamente essa mensagem. Nós não somos melhores, nós não somos inferiores, nós não somos especiais, nós somos apenas minoritários e a grande vantagem está na cooperação entre pessoas com esse traço e as pessoas que têm outros traços de personalidade. Ok? Bom, pais, este foi o Papos e Dicas desta terça-feira. Como sempre, eu espero que a informação tenha lhe sido útil. E, como sempre, também eu peço que, se você gostou, clique no botão que aparece aí embaixo, assine o canal, acione o sininho para receber as notificações e tudo mais. E, como sempre, eu lhe digo que, se você conhece algum rapaz que gostaria de saber mais sobre a base genética da autossensibilidade, até para entender o seu próprio comportamento, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de qualidade sobre a autossensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até a próxima. Tchau!